Senhor. Saudações com a santa paz do Senhor a todos. Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar entre nós. Amém. Deus tem colocado no nosso coração desejo de estar aqui todas as terças-feiras, fazendo assim a vontade do Senhor. Alguns irmãos não puderam estar presentes hoje, mas creio que irão estar assistindo depois. E hoje nós vamos falar sobre um tema, irmãos, que está acontecendo na igreja dos últimos anos. Aqueles que realmente têm desejo de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Porque hoje nós vivemos um evangelho. Eu não vou falar que o evangelho mudou, porque o evangelho continua sendo o mesmo, né? Aquele que foi deixado pelo Senhor Jesus. Só que alguns têm banalizado o evangelho, tentado banalizar o evangelho, trazendo para muitos de nós, trazendo para frente dos púlpitos algo que não está matando a nossa fome espiritual. E hoje Deus dá a graça de falar a respeito dessa fome espiritual. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 4. Evangelho, capítulo João, ou segundo João, capítulo 4. Eu vou ler primeiro a primeira passagem e depois os irmãos lerão as outras. É uma passagem muito conhecida, tá? Evangelho segundo João, capítulo 4. Glória ao nome do Senhor. Evangelho João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso. Evangelho. Quando eu falo segundo João, é para não ocorrer aquele erro, né? O famoso São João, São Mateus, São Marcos, né? Glória ao nome do Senhor. Todos acharam? Leamos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Amém? Irmãos, estão chegando agora, querendo acompanhar Evangelho João, capítulo 4, tá? Estamos lendo já o 4º versículo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Para entendermos o contexto, precisamos conhecer um pouquinho dessa inimizade que existia entre judeus e samaritanos. Primeiro, quem eram os samaritanos? Eram judeus. Que tipo de judeus? Porque moravam distantes e não se misturavam com os judeus de Judá. Eram os judeus que tinham se levantado contra Davi, naquela grande guerra, aonde o filho reúne as 11 tribos, e só fica só a casa de Judá, no caso com Davi. E aquelas 11 tribos, por se afastarem dos princípios do Senhor, da direção de Davi, começou a andar erroneamente com o filho de Davi, começou a se corromper com mulheres de outras nações. E aí, ao se corromperem com mulheres de outras nações, de outras tribos, começaram a se misturar entre si, eles eram vistos como imundos pelos israelitas de Judá. Então, eles, quando se encontravam, existe até um termo, uma certa visão teológica, que quando Elias está sendo alimentado pelos corvos, existe uma linha teológica que disse que os corvos não eram animais, eram samaritanos, porque eram chamados de corvo, quer dizer, ave de rapina, imundos, tá? Então, essa mistura de tribos, de povos, tornou eles diferentes do povo de Judá, que se achavam consagrados, se achavam santos, e por isso eles não se conversavam. Na hora que o Senhor Jesus concede, senta ao lado desse poço, que essa mulher samaritana se aproxima e pede a ela água para beber, é por isso que ela diz: como tu, sendo judeu, pede a minha água para beber, sabendo que eu sou samaritana, tá? Essa é uma das explicações que a gente precisa dar na hora aqui, para que possa entender o contexto de que por que o judeu era inimigo do samaritano. Mas o tema hoje é falar sobre sede, fome e sede. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, aonde estamos servindo a Deus, estamos tentando servir o Senhor, mas não conseguimos matar plenamente a nossa fome espiritual em alguns lugares onde congregamos, porque não sentimos a presença de Deus. Hoje nós vemos homens que se preparam muito para estar na frente do povo, estudam, pesquisam, mas infelizmente, irmãos, falando também como pessoa também que leio bastante, que pesquiso também, que a letra somente ela não edifica e ela não transforma. Porque para ter uma mudança, para ter uma transformação naquele que está ouvindo, aquele que está pregando, ele tem que ter a unção do Espírito Santo. Amém. Porque a unção do Espírito Santo é o mover de Deus, é o Espírito Santo que mata a fome da igreja.
não é o conhecimento teológico, não é o conhecimento literário, não é o sentar no banco de uma faculdade para tentar entender, para poder explicar a Bíblia, porque o máximo que eu possa fazer é fazer vocês entenderem que eu sou uma pessoa culta dentro da palavra, mas se não tiver unção na minha vida, não adianta, porque Deus não fala ao vosso coração. Então precisamos, irmãos, antes de qualquer coisa, ao chegar aqui na frente, ao saber que vem aqui para frente, antes orar, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelas suas faltas a Deus, antes de chegar aqui na frente e pedir ao Senhor: Senhor, me esvazia de mim e me enche da tua presença. Para que o povo possa ver, irmão, que quem está pregando ali não é o ele, não é o ela, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o apóstolo, não é o bispo. Quem está pregando ali é o Espírito Santo na vida dele. Aleluia. Aí sim, fazendo dessa forma, mata a fome da igreja. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 8. Adianta dizendo: seis, 68, perdoa. 6, 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém. Segundo Evangelho 6, ou segundo Evangelho de João 6, versículo 68, diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. É só o Senhor, irmãos, que tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. Eu já falei isso para vocês aqui um tempo atrás, vou repetir novamente, que não adianta a letra somente. A letra, ela enriquece conhecimento, enriquece uma pregação, mas ela não causa impacto na vida espiritual de ninguém, tá? Mas estava em um culto aonde um poliglota, um homem muito culto, estava para pregar, uma igreja com mais de 1000 pessoas esperando ele levantar para pregar, e Deus levantou um homenzinho simples que normalmente juntava sílabas para formar uma palavra. Quando ele levantou, que começou a gaguejar lá em cima, o povo começou a murmurar lá embaixo e dizer: como é que um homem desse se levanta na frente de fulano de tal, porque fulano de tal é culto, fulano de tal é um homem estudado, e levanta esse homem que nem lê sabe. Mas na hora que esse homem fechou a Bíblia, esse homem leu segundo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, que é a genealogia de Jesus. E fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou fulano, e nisso todo mundo olhando sem saber o que ia sair dali. Esse homem fechou a Bíblia, pregou aproximadamente 45 minutos, fazendo conjecturas da vida de fulano com a vida de ciclano, analogias com fulano de tal, com ciclano, sem errar a filiação, quem era o pai, quem era o filho, dando exemplo: se você agir assim, eu vou abençoar na tua vida como eu fiz na vida de fulano, mas se você agir assim, eu vou fazer com você como eu fiz com o ciclano. E foi falando, pregando sem olhar a Bíblia, sem dar pausa, e Deus tomando uma igreja com quase 1000 pessoas ou mais, na virtude. Depois de 45 minutos de pregação, esse homem desceu. Quando chegou lá embaixo, o poliglota que subiu começou a chorar e dizia: de onde vem essa sabedoria? Porque ele, irmão, como se diz assim, me colocou no bolso, ele fez eu sumir, porque quem apareceu ali foi o Rei da Glória, foi o Senhor Jesus que tomou a boca daquele moço, daquele homem, daquele senhor ali na frente. Porque, irmão, não é a letra, irmão, que edifica. Quem edifica é o Espírito Santo. E é importante, irmão, que a igreja sinta vontade, irmão, de ser cheia do Espírito Santo. Amém.
É importante que a igreja corra atrás, irmão, de matar a fome de justiça, a fome, a sede que tem de servir a Deus, de sentir Deus. Porque não adianta chegar em um culto que se sabe como começa, se sabe como termina, é todo dia igual, é todo dia a mesma coisa, Deus não fala nada, o que acontece no culto é meras coincidências, e Deus não quer coincidência, Deus quer que você saia daqui alimentado pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Ele quer que você saia daqui com respostas. Porque quando você chega em casa e você ora e você pede a Deus para falar contigo, o lugar onde Ele te encontra, eu sei que Ele pode te encontrar na rua, Ele te encontra no seu lar, Ele te encontra na sua cama, no travesseiro de dormir, mas o lugar onde Ele marca encontro com a igreja para falar é dentro da casa dEle, mas dentro da casa dEle Ele não está tendo liberdade de falar com o seu povo, porque tiraram a liberdade do Espírito Santo. Irmãos, hoje em dia, irmãos, é terrível. Eu estava falando até com o pastor André esses dias. Nós estamos pretendendo fazer um culto e queremos fazer o anúncio. E aí eu pedi para ele uma foto. Eu falei, eu não gosto, pastor, mas se o senhor achar por bem, coloca uma foto para todo mundo saber que o culto vai ser na igreja que o irmão atende. Ele disse, não, pastor, eu também não gosto de foto e convite. Eu não sei, irmão, mas hoje quando a gente vê os convites na igreja, não tem nenhuma menção do Senhor Jesus. É foto de bispo, é foto de apóstolo, é foto de pastor, é foto de fulano e tal. E o Senhor Jesus que deveria aparecer não aparece, porque hoje a vaidade é tão grande que quem quer aparecer na frente dos públicos é só o homem. Isso complica, irmãos, porque, irmãos, tem lugares que a gente vai, que a gente sente a presença de Deus, e o homem não quer aparecer, a mulher lá na frente não quer aparecer, e o lugar é simples, mas você sai dali visitado, cheio da glória do Senhor. Olha, eu fico olhando assim, os lugares mais simples é onde você mais sente a presença de Deus. Mas quando você chega nesses templos grandiosos, poderosos, formosos, irmãos, a gente não sente a mesma coisa que uma igrejinha pequena. Essa comunhão com a irmandade, essa intimidade que a gente tem de conhecer todo mundo, até as necessidades um do outro, um abraça o outro na hora da dor, isso é difícil de acontecer. Por quê, irmão? Porque não existe mais essa liberdade do Espírito Santo entre nós. E a gente precisa voltar às nossas origens, irmãos. Eu sei que muitas vezes eu venho falando sobre o mesmo assunto, massificando esse assunto, porque a gente precisa voltar a ser que nem a igreja primitiva. A igreja do passado tinha problemas lá, tinha, irmão, mas eles saíam dali alimentados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, pastor André. 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Olha que coisa terrível. 4:31, Atos 4, versículo 31. Onde é que esses homens estavam? Se a gente for olhar aqui o princípio do versículo, disse que esses homens estavam no Sinédrio, né? Sendo acusados por causa de uma obra que eles tinham feita pela virtude do Espírito Santo, a cura do coxo. E quando esses homens, irmãos, começaram a orar, a unção do Espírito Santo na vida desses homens era tão grande, irmão, que o lugar se moveu. Homens que onde passavam e quando oravam, quando colocavam a sua mão sobre enfermos, a gente via milagres acontecer. Glória a Jesus. A gente via, irmão, pessoas sendo convertidas pelo aquilo que saía da boca daqueles homens.
E não é que essa realidade seja muito distante, não, porque nós conhecemos e vimos testemunhos aqui de irmãos, como a missionária Ana mesmo aqui, já viu através de estudos que ela faz, de leituras, quantos grandes homens de Deus missionários já passaram pela terra. E esses homens, aonde passavam, tomados pelo Espírito Santo, pregando a palavra, deixaram grandes congregações, deixaram marcas naqueles lugares, porque o povo olhava para eles e sentiu Deus na vida deles. Aleluia. Esse povo chegava com fome de Deus, chegava com vontade de sentir o Senhor. Existia uma época, irmão, que os apóstolos morreram, e quando os apóstolos morreram, ficaram na frente do povo aqueles homens de Deus que os apóstolos tinham escolhidos pela virtude do Espírito Santo. Mas chegou uma época também que esses homens que foram escolhidos pelos apóstolos também morreram. E aqueles que continuaram se corromperam e começaram a misturar Estado com religião, e de repente as coisas começaram a sair do fluxo. E o povo começou a sentir fome, sentir necessidade de encontrar com homens que fossem como os homens que os apóstolos tinham deixado, como os homens apóstolos que o Senhor tinha deixado, mas não via mais, porque os milagres pararam de acontecer. Mas aí passam-se os anos, e o Senhor começa a levantar no meio dos Estados Unidos da América, homens também cheios de Deus, que começaram a se espalhar pelas nações da América do Sul, América Central, América do Norte, para pregar, e esses homens também tinham o poder do Espírito Santo. Aleluia. Grandes ministérios hoje, irmãos, saíram desses homens que se colocaram na mão de Deus. E Deus começou a encher esse povo de tal forma, irmão, esses homens de tal forma, que eles saíram matando a fome espiritual daquelas pessoas que tinham procurado o Senhor e tinham perdido de vista, porque os homens que estavam na frente do povo tinham perdido a direção. E hoje o que está acontecendo é a mesma coisa. Parece que estamos regredindo espiritualmente, ao invés de estarmos avançando. Já não estamos mais no meio da Bíblia, estamos no Apocalipse. No Apocalipse não era para sermos tão vazios como somos hoje, era para sermos mais cheios do Espírito Santo. Aleluia. Deus tem, irmão, olhado para a terra e procurado encontrar homens e mulheres de Deus que queiram ser cheios do Espírito Santo, que sintam fome de justiça, fome e vontade de ser como os homens do passado foram. Porque não é difícil não, meu diácono, não é impossível não, é mortificar a carne e querer desejar ser santo. Porque esses homens também eram carne, diaconisa. Esses homens também eram carne, meninos. Esses homens eram feitos da mesma matéria que nós somos feitos. Pedro, quantas vezes errou? Quantas vezes Deus chamou a atenção, o Senhor Jesus chamou a atenção de Pedro? Mas quando o Senhor Jesus foi para o céu, a primeira vez que Pedro abriu a boca para pregar, converteu quase 3.000 almas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós aqui, pastores, estamos aqui na frente dos púlpitos das igrejas. Às vezes a gente faz uma força incrível para pregar e a igreja não abre a boca para dar um glória. Eu estava numa igreja recentemente, que uma irmãzinha que me convidou, que me conhece, nós nos conhecemos desde a infância. Ela disse: Flávio, irmão, eu não sei o que acontece com aquele povo, que para cantar é uma glória, mas na hora da pregação da palavra, ninguém abre a boca. É difícil, irmão. Uma coisa é você estar num lugar onde o povo tem fome da palavra. Outra coisa é você entrar numa igreja que parece que está todo mundo empanzinado, saciado, e você sabe que não é do Espírito Santo coisíssima nenhuma, é das coisas do mundo que tira a comunhão até daquilo que é de Deus.
Porque você pode preparar uma pregação, pode preparar um estudo, pode vir cheio da unção para aquele lugar para pregar, e quando chega lá parece que estou olhando paisagem. Não tem lógica isso, irmãos. Precisamos demonstrar que queremos ser alimentados pela palavra, queremos aprender do Senhor, queremos ser cheios do Espírito Santo. Pode ter certeza de uma coisa: o Senhor que alimentou aquela multidão no deserto com 2 peixinhos e 5 pães e 2 peixinhos, é capaz ainda hoje de alimentar a multidão com a sua palavra. Glória a Deus. É só desejar, é só querer, irmãos. Glória a Deus. E eu não estou falando de nós aqui, não. Eu vejo homens de Deus pregando em congregações enormes, como eu falei no início, e você vê aquela igreja calada, homens se acabando lá da frente para pregar, as veias do pescoço, da testa altera, você vê que o homem está cheio da unção, a igreja não dá um pio. Eu tive um culto que o irmão disse assim: não vou lá mais nunca. Ali Pinguim assiste culto de cachecol. Quer dizer, o lugar é tão gelado que o Pinguim sente frio. Você já imaginou, irmão? Não sentem nada. E não é dizer que está todo mundo morto espiritualmente ali, não. Porque tem alguns ali que ainda tem vida. Mas aquele que está gelado, que não sente nada, tem que buscar algo da parte de Deus, orar, se humilhar, consagrar, jejuar, para saber se tem vida ali. Porque para continuar, para pregar, para cantar, tem vida ali é fácil, mas para sentir Deus tem que ter vida. Aleluia. Precisamos ver realmente se tem, porque não adianta cantar é bonitinho demais, pega as passagens da Bíblia, faz uma rima e canta ali para fazer o quê? Para impressionar lá a empresa de fonoaudióloga, né? No caso, as grandes gravadoras. Aí é fácil. Não, essa música vende. Agora vamos ver se toca na alma. Precisa ver se aquela letra também é cheia da virtude. Se realmente a melodia, irmão, enche você do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos entender, porque o que faz a igreja sentir Deus não é a letra, é a melodia. É a melodia que veio do céu. É a melodia que veio do céu. Lá não veio a letra, lá veio a melodia. Quando aquele que hoje é o nosso adversário foi criado, foi feito naquele dia os tambores e os pífaros. É por isso que muitos dizem que ele era maestro do céu. E precisamos entender o que cantamos. Precisamos entender a melodia, não é a letra. A letra é fácil, qualquer um faz uma letra. Agora vamos ver se a melodia é espiritual, se vem do céu ou se vem do diabo. A inspiração da melodia, ela tem de fazer algo diferente. Glória a Deus. Existe um sentimento que é muito confundido. Virtude do Espírito Santo, alegria da alma e alegria carnal. A alegria carnal faz você dançar, sambar, rodar. Quando você chega da porta, do lado de fora está vazio. Da mesma forma como entrou, até mesmo pior. Mas a alegria do Espírito Santo é virtude. Quando você canta algo que aquilo mexe com você, porque tem uma conexão do céu, da sua alma, você sai daqui muitas vezes ainda falando em língua, até em casa, porque Deus está visitando o coração. Aleluia.
Louvado seja Deus. Tem uma diferença. Tem uns que é só pura satisfação. Você vê a igreja, todo mundo pulando, quase 1.000 pessoas, todo mundo pulando, cantando, sambando e tudo. Quando chega lá de fora, vai se prostituir, vai fazer coisa que não deve, sai dali, vai para o estádio de futebol, se alegrar, carnalmente falando. Por quê? Porque aquela alegria que ele estava sentindo só mexia com emoções. É só emoção. E o diabo não sabe fazer isso? Claro que sabe. A Bíblia nunca me disse que tirou dele o dom de fazer música. Eu estava conversando com alguém, não sei se foi de vocês aqui, que Deus não empresta dom para ninguém. Deus deu dons aos homens. Deu também para o diabo. Deu dom. Ele perdeu o direito, desceu, mas não perdeu o dom. Agora, cabe eu, que sou cheio do Espírito Santo, você que é filha do Altíssimo, pedir a Deus o dom de discernimento para ver se aquilo que está sendo cantado na igreja tem ligação com o céu ou se é só emoção. Porque você tem que sair daqui cheia e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você tem que sair daqui com vontade de voltar no próximo estudo, de chegar ao domingo, estar aqui no próximo culto, porque o culto foi uma bênção, porque Deus falou com a minha alma, porque Deus me visitou, porque Deus me alegrou. Não é sair daqui, chegar do lado de fora, perdeu todo o sentido, esqueceu tudo. É emoção. E o diabo é craque em fazer isso. E o povo não está entendendo que aquilo dali foi só emoção, não mexeu nada no espírito. Entende? Tem que tomar cuidado. A gente precisa matar a nossa fome espiritual. A gente precisa sair daqui alimentado por Deus. Um bocado de crente raquítico pelo mundo ali, qualquer vento que vem leva. Eu conheço aí irmãos que saem do evangelho por besteiras. Qualquer coisinha está levando. Por quê? Porque aquilo que ele está alimentando, que ela está alimentando, não é o Espírito Santo, não é o espiritual. Não é o Espírito que tem nela, que vem da parte de Deus, que está nele, que vem da parte de Deus. Está alimentando mais a sua própria carne. Só que o inimigo, ele está fazendo o povo se confundir. Foi um culto alegre, foi um culto bombástico. Mas quando chega no lado de fora, não tem raiz. Não tem palavra. Entende, irmãos? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Irmã Eliana. Não, dou dor de cabeça. Não me dá uma graça. Então, pode ser o 10 comigo. Evangelho. A tradução da minha é diferente. Não tem nada. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Acho que por mais diferente que seja, mas todo mundo vai entender esse versículo. 5, 6, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Porque eles serão fartos, porque eles serão satisfeitos, porque eles serão saciados. Isso vai depender da tradução bíblica. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Qual é a maior justiça de Deus? A palavra. A palavra de Deus é justiça para os nossos ouvidos. A palavra de Deus, ela absolve, a palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos dá saúde, a palavra de Deus nos repreende. A palavra de Deus nos alimenta.
Então, bem-aventurados que têm fome e sede dessa água que só Jesus tem para dar. Que a mulher samaritana perguntou: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, ou até mesmo os filhos dele que beberam desse poço? E tu não tem nem de onde tirar. E ele olhou para ela e disse: se tu bem soubesses quem te está pedindo água, tu pediria a ele água da vida, porque essa água que eu vou te dar salta dessa vida para a vida eterna. Glória a Deus. Chega, irmãos, de ficar se alegrando com coisa pouca. A gente precisa querer sentir Deus. É sair daqui convicto de que o Senhor falou com a nossa alma. Amém. Glória. Saber que o Senhor, irmão, respondeu às nossas orações. Que o Senhor prometeu fazer algo por nós. E mesmo que ainda não tenha cumprido, mas tendo a certeza de que Ele falou, já saia daqui feliz. Amém. Louvado. Como o irmão estava falando comigo hoje, tem crente, irmãos, que só agradece a Deus depois que a obra está concretizada. Eu falei: isso é normal, o ser humano é dessa forma, é por isso que Deus nos suporta, porque Ele nos entende. Mas, irmão, bem-aventurado é aquele que só em saber que Deus falou que vai fazer, já está alegre. Aleluia. Porque sabe que aquele que prometeu não mente. Aleluia. Ele cumpre, irmãos. Aí o irmão disse assim: pastor, mas tem coisas que a gente não vai ver nem receber da parte de Deus, não, porque está escrito em tal passagem assim, que nem todos viveram e receberam aquilo que foi prometido. Eu fiz: dá uma olhadinha no contexto. A Bíblia disse que nem todos viram a promessa do nascimento do Messias, que o Senhor tinha falado lá desde Isaías, né? Quem tem visão bíblica já viu que desde Gênesis ele já estava falando que ia mandar alguém, no caso sofrer a morte de cruz, fazer o papel do cordeiro, no caso iria resgatar o pecado até mesmo de Adão, que ele iria passar pela consequência, mas iria vir alguém ali depois de alguns anos que ia perdoar o pecado dele também na morte de cruz. Estava tudo profetizado, irmão, lá de trás, mas esses homens não viram a promessa se cumprir. Aí sim, mas se Deus falar para você, diácono Renan, a irmã Eliana, com vocês aqui, que Deus vai fazer algo na sua vida, se você não sair da posição, continuar servindo ao Senhor, a Bíblia diz que Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu Ele e não cumpriria? Então você vai ver aquilo que Deus te prometeu. Amém. É só ficar na posição, porque tem horas também que o anjo passa na fila e tenta te encontrar, e se não tiver na posição, ele volta com a bênção na mão. É verdade. Espera você voltar para a posição de novo, mas que no tempo certo vai cumprir, vai cumprir. Oh, glória. Glória ao nome do Senhor. Mas precisamos, irmãos, buscar de Deus desejo de ser crente, desejo de estar no culto, desejo de sentir Deus, desejo de conversar com Ele. Mas pastor, não sei nem orar, não tem importância. Eu tenho um problema no joelho, eu não posso nem joelhar. Ora sentado. Conversa com Ele, como se estivesse conversando com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu melhor amigo. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, é só isso que o Senhor quer. Quando Ele começar a ver em você o desejo de fazer um relacionamento, de se aproximar dEle, você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que está causando fome em você, Ele vai suprir. Amém. Glória ao nome do Senhor.
você não vai nem sentir. Quando você menos esperar, você está cheio do Espírito Santo. Irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é sair falando em língua, não é sair profetizando, não. Ser cheio do Espírito Santo é sentir a presença dEle. Ser cheio do Espírito Santo é saber que tem relacionamento com Ele. Ser cheio do Espírito Santo é ter um santo conselho nos lábios. Ser cheio do Espírito Santo é ter alegria no lugar onde chega e as pessoas se sentirem bem com a sua presença, porque você transmite alegria, porque você transmite paz. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmão. Glória a Deus. Fulano é cheio. Só vive rodando, sapateando, pulando, batendo palma, entrega, fala CPF, RG e tudo, mas quando chega em casa briga com a esposa. É caloteiro, não vale nada. Não adianta. Porque dom não salva ninguém. Dom é aperfeiçoamento. E para muitos, Deus enche porque Ele já está na frente do povo, para a igreja não sair vazia. Então Deus se manifesta nele por um tempo, até Deus preparar um outro vaso e colocar no lugar dele, porque Deus não costuma usar vaso sujo o tempo todo. Depois Deus vai, tira da frente do povo, coloca ali no banco para poder se humilhar. Quem sabe um dia volta. Mas se não voltar, irmão, é porque não se humilhou. Mas muitas vezes tem uma irmãzinha velhinha lá no cantinho, a irmãzinha do círculo de oração, a irmãzinha que limpa o chão dos santos, aquele que quando todo mundo vai embora, ela pega a vassourazinha para lavar, para varrer, aí de repente passa um amargurado de espírito do lado dela, aí Deus toma a boca daquela velhinha, daquele velhinho e diz assim: vai lá, fala com ele, diz que eu estou na vida dele. E aquela velhinha que ninguém dá nada, porque todo mundo bajula pastor, mas chega aquela velhinha e entrega algo do céu para você. Ela é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Irmão. Glória a Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É ter intimidade com o céu. É ser vaso. É aquele que quando a gente menos espera, Deus aparece na vida dele, Deus aparece na vida dela, e você olha assim e diz assim: rapaz, eu não dava nada por fulano. Glória ao nome do Senhor, porque, irmão, as maiores joias estão escondidas em lugares onde a gente menos imagina. Glória, glória, glória. Existe uma pérola chamada pérola negra. Diz que é uma das pérolas mais caras do mundo. Ela é escondida dentro de ostras. Ninguém dá nada. Cheia de terra, cheia de bolo, de coisinhas do mar. Aí a pessoa vai lá, limpa. Quando abre, está milionário. Está ali dentro. Algo de Deus escondido ali. Não precisa, irmão, fazer propaganda. Não precisa, irmão, anunciar. Não precisa, irmão, fazer marketing. Glória ao nome do Senhor. Chega escondidinho, quietinho. Fica lá sentadinho no último canto, se for possível. Deixa que alguém te chame de lá do fundo, coloque na frente. E mesmo que ninguém te chame, fique lá. Porque se um dia eu quiser me manifestar em você, quem vai aparecer não é você, é a minha glória que está escondida dentro de ti. Aleluia. Aí você pode ter certeza de uma coisa: esses daí Deus leva nos lugares aonde o povo tem fome e sede de justiça. Aí aquele homem sai do nada, aquela mulher sai do nada, aquela criança sai do nada. Aí vem aqui na frente, aí Deus abre a boca. Quando Deus abre a boca, você vê Deus tomando a igreja na glória.
a virtude de Deus toma o povo, e você olha assim e diz assim: meu Deus, irmã fulana, quem diria, irmão fulano, aquela criança, que menino cheio de Deus. Glória ao nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque ele sim é cheio do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Então vamos pedir ao Senhor, irmãos, para nos encher da tua glória, nos encher dessa virtude, desse poder. Não é difícil não, irmão. Tenha fome das coisas de Deus. Há um tempo atrás as meninas eram criadas para serem modelos. Naomi, queria que minha filha fosse que nem uma Naomi da vida, que fosse que nem uma Gisele Bündchen da vida. Outros criam os filhos para ser os futuros Neymar, outros criam os filhos para ser os futuros Messi. E as nossas crianças desejam o quê? Os pais ensinam as crianças a serem que nem quem? Tenham de ser que nem os Pedros. Eles não são crentes, que ser os Paulos da vida. É um homem que, se ele não pudesse ir numa visita, como é o nome dele? Felipe, não pode ir na visita, mas Felipe é cheio do Espírito Santo. Daí o que acontece? Pega o lenço do Felipe e dá para a Hermeliana. Chega naquele enfermo lá, coloca em cima que a virtude que estava no Felipe, passa por lenço e cura a criança que está lá na Hermeliana. É isso que precisa. Essa virtude, esse conhecimento da palavra tem que estar na boca das nossas crianças para ser os futuros Pedros do amanhã. Amém. Para poderem abrir a boca, para poder evangelizar, para poderem pregar. Amém. Louvado seja. É isso que as nossas crianças precisam desejar crescer. Glória ao nome do Senhor. E tenha certeza de uma coisa: se desejar hoje, o Senhor dá. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. É desejar, quer ser santo, peça a Deus agora. Quer ser cheio do Espírito Santo, peça a Deus agora. Deus vai ouvir a nossa oração. Irmão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A gente precisa, irmão, desejar ser diferente. Glória a Deus. Os dias estão difíceis, mas se Deus derramar da glória dele sobre nós, se nós desejarmos a glória dele sobre nós, pode ter certeza de uma coisa: os últimos dias serão fáceis. Porque mesmo que os outros digam: meu Deus, que prova, que tanta perseguição, mas vai ser uma alegria ser testado, porque está cheio da unção e não vai sentir, irmão, nem medo da pressão do adversário. Aleluia. Vai estar fortalecido pelo poder de Deus. Olha o que Paulo fala: porque já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, não somente para mim, mas para todos aqueles que amaram e guardaram sua vida. Que certeza, irmãos! Glória ao nome do Senhor. O homem que abriu a boca e disse assim: que nada, viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Para ele tanto fazia estar vivo ou estar morto. Não tem motivo para sofrer, não tem motivo para tristeza. Se ele sabia que a partir do momento que ele fechasse os olhos, ia encontrar com o Senhor e viver eternamente em glória, para que medo? Glória ao nome do Senhor. Mas hoje vivemos uma época em que o crente tem medo de morrer. Está com medo de morrer porque não está preparado. Mas não está preparado por quê? Porque não se santifica. Porque se santificar, pode ter certeza de uma coisa: o Espírito de Deus que está dentro de você começaria a ter nojo da terra, e começaria a ter desejo de sair daqui. Você já imaginou, irmão, a diferença, a mudança que é?
A gente chega nos cemitérios hoje e não sabe se é ímpio ou se é crente, porque é crente se jogando em cima dos caixões, não valeu, aquele desespero, não tem motivo para isso. Terminou servindo a Deus, está na glória. Aleluia. Terminou a carreira. Senhor, me prepara para eu ir que nem o irmão fulano, para eu ir que nem o irmão fulano, porque morrer crente, está com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí a gente precisa ficar maquiando, irmão. A gente sabe que a separação da carne é forte, é isso. Não, irmão. A gente fala isso somente para encher linguiça, como diz o povo. Mas no fundo, a gente fica olhando e diz, para que esse desespero? A própria Bíblia me diz no livro de Provérbios que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Porque a casa que tem luto, nós sabemos o final das coisas. Sabemos para onde ele foi. E se eu conheço o testemunho de meu papai, de minha mamãe, do meu vovô, da minha vovó, do meu pastor, da minha pastora, do meu membro, da minha membra, eu sei que ela foi com o Senhor. Então eu estou contente, estou feliz, acabou a carreira dela. Vai, Senhor, me leva, me prepara, me leva também. Aqui não tem mais nada. Nada, irmão. Não tem nada. Se o Senhor dissesse para mim aqui agora, ó, estou te preparando, amanhã eu estou te levando, eu ia só avisar para os irmãos, ó, terça-feira eu não estou mais aqui. Glória ao nome do Senhor. Eu não ia ficar triste não, irmão. Sabe por quê? Porque foi o Senhor que falou comigo, que está me levando. Hoje mesmo. Assim nos encontraremos lá. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos. Glória. Aleluia. Precisamos, irmãos, sentir desejo de sermos cheios do Senhor. Precisamos, irmãos, eu vim para esse estudo hoje aqui. Eu só fiz mesmo pegar o texto. Eu fiz, Senhor, toma um caminho lá, porque falar dessa fome não precisa de estudo. Vou deixar só tu me usar lá na frente. É só pedir a Deus, irmão, para ser diferente, para ser cheio, para ter intimidade, para ter relacionamento. Você tem algum amigo, uma pessoa assim que você tem como amigo? Tem, né? Vamos dizer hoje que você fosse hoje já adulto e esse seu amigo fosse um amigo muito, muito, muito rico. Ou se você fosse um muito, muito, muito rico e esse seu amigo estivesse passando necessidade, estivesse passando uma prova terrível, você é muito, muito, muito rico e ele é seu melhor amigo. Você olhou para ele e viu que ele está passando por necessidade. Ele precisa te pedir alguma coisa? Você é muito amigo dele. Ao você olhar para ele e ver que ele tem necessidade de algumas coisas, a gente não precisa nem pedir. O amigo em si olha para ele e diz assim, poxa, ele está precisando. Eu vou fazer isso por ele. O ser humano em si é assim. Agora imagina Deus, que é dono de tudo, de todas as coisas. Você é amigo dele. Você fez um relacionamento de amizade com ele. Uma vez eu estava em São Paulo, um irmãozinho foi em São Paulo? Foi, São Paulo, de Marias. Um amicíssimo meu, sinal. Ele conversando comigo, ele disse assim, eu perguntei para ele, fiz, Marias, o que você pede para Deus? Ele disse assim, eu não peço nada. Eu olhei para ele e disse assim, poxa, mas a Bíblia fala, pedi, dá-se usar. Batei, abre-se gostar. Porque aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Aí ele disse assim, quem escreveu isso? Aí disse assim, eu acho que quem escreveu foi pedir, dá-se usar, está aí, Provérbios, só me engano, né? Mateus, né? Isso. Quem escreveu foi um dos apóstolos.
Foi o Senhor Jesus que escreveu isso? Eu acho que não. Eu acho que foi um dos apóstolos que falou sobre isso. Ou ele mesmo falando de forma metafórica. Mas se você tem Deus como seu amigo, Ele conhece as tuas necessidades. E quando Ele conhece as tuas necessidades, você não precisa pedir, Ele te dá no momento certo. Ele disse: a única coisa que eu peço para Deus é para ser amigo dele. Porque a partir do momento que Ele me tem como amigo, eu tenho certeza que eu não vou sentir necessidade de nada. Isso me marcou. Quem me falou isso foi Elias, bem mais novo do que eu, mas um homem de Deus. E é verdade, irmãos. A partir do momento que você criar um relacionamento com Ele, não vai existir mais nada que você tenha necessidade e que Ele não veja em você necessidade e não te dê. Foi o que aconteceu com Salomão. O que é que você quer, Salomão, que eu te dê? Ele disse: eu quero que tu me dê sabedoria, para que eu possa saber como entrar e sair no meio do teu povo. Aí ele olhou para Salomão e disse: como não pediste a morte dos teus inimigos, nem riqueza, eis que eu darei a você sabedoria para entrar e sair no meio do meu povo, tal a qual nunca homem nenhum foi mais sábio do que tu, nem nunca haverá. E com isso de brinde eu também vou te dar riqueza. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe aquilo que você precisa. E olha aqui, aquilo ali, aquela época ali era uma época já difícil, mas não era o final dos tempos. Final dos tempos, quem está vivendo é a igreja. E sabe que agora, nos últimos dias, o diabo está usando todos os cartuchos que ele tem para fazer o máximo de pessoas que têm a possibilidade de ir para o céu não ir, através das estratégias, dos artifícios que ele está criando para tirar a atenção do povo da terra do caminho da salvação. Então, como Deus sabe que o inimigo está usando de estratégias para tentar confundir o povo que poderia vir a ser salvo, Ele começa a dar para o povo que realmente quer ter relacionamento com Ele aquilo que o povo precisa para ser santo. Basta só querer. Quer ser salvo, quer ser santo, quer ver a face de Deus como ela é, então começa a sentir fome de Deus, que Deus vai matar a sua fome e suprir a tua necessidade, e vai te fazer ser cheio, cheia do Espírito Santo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Não existe outro lugar, irmãos. Não existe. Só tu, Senhor. Teve uma época mesmo que o Senhor disse assim: está vendo esse povo que está me seguindo? Está todo mundo me seguindo aí, porque eu não deixo eles passar fome. Eu dou a ele o pão da terra, eu dou a ele a água da terra, eu supro a necessidade dele terrena. Mas o Senhor, irmão, nesses últimos dias, Ele está aqui dizendo para nós: ó, não começa a me pedir coisas da terra, não, porque as coisas da terra são supérfluas. Vai passar o tempo, você não vai poder levar para o céu, porque eu vou arrebatar a igreja. E se você desejar só o que for daqui, você vai se prender a essas coisas e não vai ter tempo de me buscar. Então eu quero que você comece primeiro a procurar as coisas que vêm do alto, as coisas de cima. Se você tiver necessidade de alguma coisa daqui, as demais coisas eu acrescentarei. Mas eu quero que você seja santo. Eu quero que você busque o que é do céu. Se
você começar a buscar as coisas que vêm de cima, pode ter certeza de uma coisa. É como o salmista Davi disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai sofrer necessidade, vai passar prova, vai ter momentos de aperto, vai. Sabe por quê? Porque é através do aperto que o crente busca, é através do aperto que o crente ora, é através do aperto que o crente se humilha diante de Deus. Mas a partir do momento que você fizer isso, que você buscar, que você desejar o céu dentro de você, pode ter certeza de uma coisa: a resposta de Deus chegará na tua vida. Ele suprirá a tua necessidade na terra e ainda te encherá das coisas do céu. Amém. Glória. E é isso que o Senhor quer. Bendito é o santo. Que você sinta fome espiritual, mas que você busque saciar essa fome com o que é do céu. Porque tem muita gente passando fome e sem saber como suprir, como saciar essa fome, porque está buscando as coisas da terra. Mas diz o Senhor nessa noite: essa igreja e os que vão assistir esse estudo vão começar a sentir desejo de ser suprida a sua fome espiritual, para que possa vir lá na frente a ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Bondoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse estudo santo. Graças te damos, Senhor, por essa explicação que tu nos deste nesta noite. Ó Deus eterno, para explicar, Senhor, para o teu povo a respeito dessa fome espiritual que muitos de nós ainda sentimos. Ó Deus eterno, ajuda, Senhor, a tua igreja a ser suprida, a ser saciada, Senhor, para que um dia ela possa ser cheia do Espírito Santo, como alguns já foram, como alguns já são. Ó Deus eterno e santo, não deixa a nossa igreja com fome, Senhor. Permita, Senhor, que os nossos pastores, que os nossos líderes tenham sempre alimento espiritual para dar para o teu povo, para que o seu povo venha a ser cheio de ti, cheio da tua glória, sai daqui saciada com a tua presença. Graças te damos, Senhor, pela vida dos irmãos e das irmãs, das crianças aqui presentes. Ó Deus, toma cada um deles nas suas mãos. Ó Deus eterno e santo, nós cremos que esse estudo tocou o coração dos teus filhos, das tuas filhas, das crianças também nessa noite. Ó Deus, e se dentre nós, alguns de nós desejamos ser cheios do Espírito Santo, batiza com a promessa, enche de linguagem do céu, enche da profecia, enche da intimidade, enche da tua glória, Senhor, enche da virtude do teu Espírito a nossa alma, pelo amor do teu nome. Ó Deus, toma também os irmãos que vão assistir esse estudo também, Senhor. Ó Deus, permita que esse desejo, Senhor, tome o coração dos teus filhos e das tuas filhas também, para a honra e glória do teu nome. Toma o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho do lado, o vizinho da esquerda, da direita. Ó Deus, toma cada um deles nas tuas mãos. Toma esta rua nas tuas mãos. Toma este bairro nas tuas mãos. Toma, Senhor, esta mocidade nas tuas mãos. Ó Deus, toma o tráfico nas tuas mãos. Ó Deus, vai mudando a mentalidade desses meninos, desses jovens. Ó Deus, eterno e santo, se for da tua vontade, traz estes moços, essas moças, Senhor, para dar glória ao teu nome. Ó Deus eterno e santo, vai trocando um vício pelo dom. Ó Deus eterno e santo, vai trocando o vício, Senhor, por intimidade contigo. Vai trocando o vício pela virtude. Vai trocando o vício, Senhor, pela tua presença. Ó Deus, que este bairro seja um bairro transformado, um bairro modificado, um bairro, Senhor, evangelizado, um bairro saciado
saciados, sem fome da tua presença. Ó Deus eterno e santo, toma os pastores desse bairro nas tuas mãos. Prepara, Senhor, os pastores, os líderes deste bairro, pelo amor do teu nome. Ó Deus, para quando chegarem nos lugares difíceis deste bairro, a tua presença, a tua virtude tome a boca dos teus filhos e haja mudança, Senhor, naqueles que vão ouvir para ouvir glória do teu nome. Toma os enfermos da tua casa nas tuas mãos, as famílias enlutadas também nas tuas mãos. Ó Deus eterno e santo, conforta o coração dos teus filhos. Ó Deus, pelo amor do teu nome, dá força àqueles que estão passando pela prova da enfermidade também, Senhor, pelo amor do teu nome. Se for para ser liberto, Senhor, liberta para que o teu nome venha a ser glorificado. Toma nas tuas mãos também os fracos, Senhor, na fé desta congregação, Senhor. Começa a visitar os lares, pelo amor do teu nome, aonde os pastores não podem ir, a tua palavra pode ir, a virtude pode ir. Ó Deus eterno e santo, se for necessário nós irmos buscar, nos dá força, Senhor, nos mostra o caminho, nos faz trazer de volta, pelo amor do teu nome. Ó Deus eterno e santo, nós entregamos nas tuas mãos este culto, Senhor, que está sendo programado para o dia 24 de setembro. Ó Deus eterno e santo, é um culto, Senhor, para os filhos pródigos, para aqueles que acham que não tem mais jeito, para aqueles que pararam para descansar, para aqueles que, ó Deus, nós olhamos e julgamos, achamos que não tem mais direito. Ó Deus, quem somos nós para pensar dessa forma? Mas, ó Deus, vai colocando na nossa mente, no nosso coração, o desejo de convidar, de trazer. Chegando aqui, Senhor, fala com a alma deles, pelo amor do teu nome, segura aqui dentro, fortalece, enraiza, Senhor, pelo amor do teu nome, não deixa eles saírem mais daqui, pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, não que em nós haja merecimento, porque não temos merecimento algum, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre, a igreja diz amém. Glória ao nome do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o poder e a virtude desta palavra permaneça em nosso coração para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus.